Boa tarde, pessoal. Nesta nova série de vídeos, nós vamos apresentar exemplos do uso de seções em páginas com PHP. É muito tranquilo o uso de seções e é uma ferramenta, né, uma técnica, é uma prática que vai auxiliar demais no tratamento de dados, né, entre formulários, entre páginas, entre diferentes páginas do PHP. Vou começar mostrando um exemplo aqui. Então eu tenho um formulário inicial, um arquivo chamado, deixa eu mostrar primeiro a ideia aqui, ó. Qual que é a ideia? Eu tenho uma página HTML chamada formulário HTML. Quando eu clicar aqui em enviar, eu vou enviar esses dados para uma página chamada recebe form. Então os dados do formulário vão para essa página. E eu vou enviar depois os dados sem ser via formulário, já usando a seção. A seção aqui é um array, né, de variáveis de diferentes tipos, e em que os índices são labels, são nomes que a gente cria para armazenar esses dados. Então os dados vão ser armazenados na variável seção e eu vou passar da página recebe form para uma página dados form, e depois eu vou passar para uma final que é para fechar a sessão. Então, uma vez iniciada a sessão, todos os dados dessa sessão eles são armazenados na variável sessão. Então, se você abrir qualquer página de PHP sem fechar a sessão, os dados vão estar lá, né? Então vamos... Formulário super simples, tá? A ideia aqui é entender o procedimento. Então, escolha a cor, a figura geométrica e o tamanho. Então eu vou escolher aqui um verde, um quadrado verde de tamanho grande. Enviar. Você escolheu verde, quadrado e G, né? São as três variáveis que eu escolhi. Eu estou na página recebe form aqui. Se eu der continuar aqui, eu vou enviar os dados. Repare que eu não estou preenchendo mais nada, né? Eu vou enviar uns dados para a página dados form. Ele continua nessa página, continua informando que eu escolhi quadrado, verde e G, né? E aqui, depois que eu mostro as variáveis da seção, eu encerro a seção. E se eu continuar na próxima página, essas variáveis não vão existir. Então eu vou clicar aqui, seção fechada, que é a variável seção fechada. E eu dei um var dump aqui, né, para mostrar o array. O array está vazio, né, o array da seção, né? Então aqui você escolheu nada, está tudo vazio. Então eu vou voltar para o início. Eu posso escolher aqui vermelho, uma elipse média, vermelho, elipse média, continuar, vermelho média, continuar, nada, ok? Então vou mostrar quais são esses arquivos. Deixa eu abrir aqui. Formulário, acho que é esse, né? Aqui, escolha a cor, a figura geométrica. Deixa eu ver para aumentar aqui. Então aqui é só um título. Eu comecei um documento HTML. Comecei o form aqui. E vou mandar para o recebe form usando o método post. E aqui as variáveis, né? Vermelho, amarelo, verde e azul. Os valores serão esses. Esse círculo, quadrado, elipse, triângulo, pequeno, médio e grande. E eu vou enviar para o arquivo recebe form. O arquivo recebe form ele vai receber a figura, a cor e o tamanho pelo método post, né? Cadê aqui formulário? Então as variáveis chamam figura, cor e tamanho. Cadê aqui?
Cor é o nome da variável aqui, ó, do select. Figura é outra variável e tamanho é a terceira variável. Então eu recebo essas variáveis pelo método post aqui. Então aqui, olha só, é legal que eu criei um array chamado figuras. E pelo label aqui, eu vou obter a figura. Então, se for circ, eu vou escrever círculo. Se for quad, eu vou escrever quadrado. Se for elipse, eu vou escrever elipse. Se for triângulo. E o que são essas variáveis aqui? São as variáveis que eu estou definindo aqui, né? Circ, quad, elipse, triângulo. Claro que não precisava, eu já podia colocar a palavra círculo aqui e abri-la lá. Mas é mais para mostrar para vocês como um outro recurso do PHP, que é você ter um array semelhante a um dicionário, né, em que você tem os labels, os índices do array são labels, não são números, né? Então o circ é o círculo e assim por diante. Então é uma forma interessante de eu criar um array de dados aqui, né, de diferentes dados. E cores é a mesma coisa, né? Então se vier yellow vira amarelo, se vier red, blue, green. Então aqui eu simplesmente converti. Aí eu coloquei na variável seção. Então aqui era a variável post, que veio do formulário, e aqui eu estou colocando na variável seção. Então eu estou armazenando na minha página, para as possíveis outras páginas, estou armazenando as variáveis cor, fig e t, né? E aqui eu dou um href para ir para outra página. A outra página chamada dados form, dela aqui, dados form, ela recebe as variáveis de seção. Ctrl Shift mais. Que legal. Então as variáveis existem no meu ambiente. Uma vez iniciada a sessão, todo o arquivo que eu estou trabalhando com a sessão tem que ter o session start, não é só o primeiro, né, os outros também. E depois que eu mostrei as variáveis, eu destruí a sessão. Então as variáveis não existem mais, é um buffer que eu zerei aquele buffer lá. Ok? No próximo vídeo eu vou trazer mais exemplos. Ok? Voltamos já.